Wilson, ainda bem que aqui na ilha a gente ouve o Debate 93 com o J.R. Vargas. Já vai começar. Wilson! Wilson! Alô, meu irmão! Alô! Wilson! Já vai começar o debate! Wilson! Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o Putinho J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 9 de outubro de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Você pode também assistir o nosso Debate 93 de hoje através das câmeras aqui do nosso estúdio da 93 FM, acessando o nosso site radio93.com.br, clicando no ícone câmera 93, você vai assistir com imagens o nosso Debate 93 de hoje, vai acompanhar aqui, conhecer os nossos debatedores. Hoje acolhemos com muito carinho o pastor Clark Gable, da Primeira Igreja Batista Universitária do Brasil, na nossa queridíssima Duque de Caxias. Reverendo Edson Nascimento, da Igreja Presbiteriana em Maria da Graça. O pastor Valdir Miyazato, da Igreja Casa da Bênção, no Largo do Bicão. E também o querido pastor Guilherme Querneto, cantor, compositor, dos mais queridos e prestigiados neste país, hoje vivendo nos Estados Unidos, e nos dá alegria da sua presença aqui no nosso Debate 93 de hoje, onde você, ouvinte, vai participar com a gente. Afinal de contas, muita gente quer saber sobre a questão da oração. E uma de nossas ouvintes, ela nos conta, é lindo ver pessoas que desenvolvem intimidade com Deus através da oração. Mas sinceramente, diz ela, acho que isso é para poucos. Eu não consigo orar por mais de 10 minutos. O ouvinte conta aqui, hein? Deu 10 minutos, é o tempo limite dela. Toca o sinal e o ouvinte para. Tem gente que começa a orar, fecha o olho pra orar, abre a boca. Pelo amor de Deus, não tem não, ouvinte? Não bate um som, não conhece alguém assim? Conhece alguém que a pessoa diz, não, hoje eu vou orar ajoelhado, mas a pessoa ajoelha 30 segundos depois, parece que já foi uma eternidade. Tem gente. Agora, isso é um sinal de que eu não fui chamada para orar, ou demonstra que eu sou uma crente fraca. Aqueles que passam mais tempo orando têm mais respostas de Deus do que outros. A vida de oração traz privilégios para aqueles que oram. Se duas pessoas querem a mesma coisa de Deus, o ouvinte conta aqui, ó. As duas meninas estão orando e as duas querem o mesmo namorado. A que ora mais vence esse cabo de guerra de oração? Ouvinte, você já ouviu alguma história assim? Hein? Pessoa estava disputando a mesma pessoa, mas tá disputando em oração. Então, assim, tô orando mais. Quem orar mais leva. É isso aí, ouvinte, ou não? Hein? Você deve ter muito caso assim, não tem não? Conta pra mim aqui. Conta a sua experiência aqui pelo nosso WhatsApp 96803-8319, 96803-8319. Como me motivar a ter uma vida de oração? Existe um modo certo de orar? A agitação em que vivemos prejudica a construção da vida de oração? Que pensa você, ouvinte, sobre este assunto? Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. O pastor Clark Gable, eu quero começar ouvindo a sua opinião sobre esse assunto. A nossa ouvinte, ela traz essa temática da oração, a intimidade com Deus, mas ela, no final das contas aqui, ela diz que acredita que isso é para poucos. Chega a afirmar que
que ela não consegue orar mais de 10 minutos. O senhor destacou a frase que segue: isso é um sinal de que eu não fui chamada para orar ou demonstra que sou uma crente fraca? Ela só coloca 2 opções. O senhor pode botar outras. Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, JR, bom dia, queridos debatedores, queridos ouvintes. É um prazer poder participar desse debate e, em particular, aqui, poder estar aqui tendo ao meu lado o pastor Guilherme Kerr. Na minha adolescência, eu cantava essas músicas. Então, Guilherme, não é que ele seja tão velho, é porque ele já fazia a sua... Eu fui adolescente. Exatamente, exatamente. Mas voltando ao tema que é muito pertinente falar sobre a oração nos tempos de hoje, há um equívoco que essa ouvinte aqui coloca a respeito da oração. Quando ela diz que, será que fui chamada para orar? Ou melhor, será que o sinal de orar pouco demonstra que sou uma crente fraca? Na verdade, não é isso. A vida que nós vivemos hoje, a celeridade, a correria, a agitação, muito ativismo, faz com que a gente acabe separando pouco tempo para orar. Então, o tempo da oração é muito importante. Agora, não se pode imaginar que a fraqueza da vida espiritual seja relacionada ao tempo da oração. Existem momentos em que nós oramos pouco, sim, devido à demanda. Mas a oração, pela palavra de Deus, é comunhão com o Senhor. E essa comunhão precisa ser valorizada. A oração, quando você faz no trânsito, na fila de um banco, dentro de um ônibus, ou até mesmo como o próprio Neemias diante do rei numa situação crítica, são orações objetivas, são orações rápidas. Agora, a prática da oração deve ser algo que vai além desses 10 minutos. Cabe, então, à pessoa fazer um esforço para separar aquele tempo, como Jesus, que em pouco tempo fez tanta coisa, mas reservou muito tempo à oração. É essa impressão que passa, que o ouvinte fala sobre esse tempo à parte, né? Que a gente chamaria, a pessoa ter uma vida de oração. Não é que ela tá orando só naquele tempo, tá orando o tempo inteiro, mas tem gente que já não tá mais orando naquele tempo, né? E esse é um grande problema, a pessoa já não mais separa e ela precisa cultivar. A vida cristã sem oração é o que alguém já disse, orar sem agir é ilusão, agir sem oração é presunção. Então a pessoa tem que ter esse momento, esse a sós com Deus, como antigamente a gente falava. Pastor Guilherme Kerr, já apresentado, mencionado, para nossa alegria aqui no nosso estúdio da Rádio 93 FM hoje. Quando a nossa ouvinte diz, isso é um sinal de que eu não fui chamada para orar, ou demonstra que eu sou uma crente fraca, que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia, bem-vindo. Bom dia. Eu agradeço também, agradeço o privilégio de estar aqui com vocês, e eu penso que ela não é fraca, não. Eu me lembro de estar começando o ministério há 10 anos atrás, e eu estava fazendo uma avaliação, porque eu estava mudando para uma outra igreja, e é um momento que a gente dá uma parada e pensada na vida, e eu pensei assim, se eu tivesse que destacar uma área que eu gostaria que fosse diferente da minha vida, seria a área de oração, porque eu sabia que eu gostava muito da palavra, de ensinar, e gastava tempo estudando e ensinando, e eu sabia bastante sobre oração, eu tinha sermões sobre oração, eu pregava sobre oração. Mas se eu fosse ser honesto, eu ia ser exatamente como ouvinte. Eu ia dizer, olha, quando chega 10 minutos, às vezes eu fazia listas. Falava, não vou orar por essas coisas todas aqui, colocava países em sofrimento, igreja sofredora, colocava meus colegas missionários, fazia uma lista grande e me punha a orar, e eu acabava aquela oração, olhava no relógio, tinha passado 7 minutos e meio, tinha passado, entende? Quer dizer, eu não tô querendo dizer que Deus quantifica a oração desse jeito, porque eu não sei se é assim que as coisas se processam, mas eu sentia que não era uma coisa gostosa, genuína ou espontânea, que fluísse. Então, quando eu vim para cá, eu estava pensando nisso. Para mim, o ponto fundamental é a questão do desejo. O que me faz ter desejo de orar? O que fazia Jesus depois de um dia corrido? Porque a gente justifica dizendo, olha, a vida moderna é muito, né, complicada e muito cheia de atividade. Jesus, depois de um dia inteiro de multiplicar pães e atender multidões, sair de noite e falar, bom, agora eu preciso desse tempinho aqui, porque senão a coisa não flui. Né? E ele, que sendo o próprio Deus encarnado, buscar a presença do Pai, porque a Bíblia diz assim, porque ele fazia o que ele via o Pai fazendo, e ele falava o que ele via o Pai falando. Havia uma conexão, uma intimidade, né, vamos dizer assim.
Então, isso que eu passei a buscar, esses 10 últimos anos foram uma busca nessa direção. Senhor, eu quero aprender a orar, quero aprender o significado da oração e quero especialmente ter esse desejo no meu coração que vai além de fazer uma lista, de falar eu preciso orar isso ou aquilo. Então, eu diria para ela não desanimar não, que daqui a pouquinho, entendeu? Continua caminhando, só o fato dela estar preocupada com a oração já é um bom sinal. Reverendo Edson, muito bom dia, seja bem-vindo também ao nosso debate 93 de hoje, reverendo, também ouvindo a sua opinião sobre esse ponto inicial. Aliás, o senhor destaca a frase que segue, né? Aqueles que passam mais tempo orando têm mais respostas de Deus que os outros. O que pensa o senhor, querido? Bom dia, ouvinte, bom dia, mesa seleta. Olhando essa questão, acho que é uma questão bem confusa em nós, da igreja em si, né? Porque, primeiro que nós vivemos numa sociedade utilitarista, e o fato da sociedade ser utilitarista, a oração também passa a ser um meio pelo qual nós vamos obter alguma coisa de Deus, né? Então, essa é a nossa visão, porque nós oramos, porque estamos necessitados, porque estamos carentes e precisamos disso. A nossa dificuldade de ver a oração como um relacionamento com Deus nos leva a ter algumas pressuposições equivocadas relacionadas à questão bíblica. Né? Eu também li um livro interessante há 1 ano, 2 anos e meio atrás, mais ou menos, e o livro, a pergunta era se eu começasse meu ministério de novo, né? Eu já estou com 23 anos de ministério, embora não pareça. Não parece. Né? Não parece. Mas a ideia que eu tenho, a mesma do nosso querido compositor e pastor Guilherme Kerr, é que eu poderia ter investido mais tempo em vida de oração, né? E talvez isso a gente não é ensinado, talvez porque a gente vive numa sociedade onde a cobrança é da nossa performance, e a performance naquilo que fazemos e da maneira como fazemos. E aí a gente acaba investindo muito tempo na performance e esquecendo que a nossa vida cristã depende de alguém que é superior, de um Deus que conduz a vida, de um Deus que abre as portas que ninguém fecha, que fecha as portas que ninguém abre. Como a gente tem também a necessidade da gente massagear o nosso ego, dizendo aquilo fui eu que fiz, e a maneira que eu que fiz, e por isso funcionou, nós acabamos entrando num caminho perigoso e acabamos fazendo coisas que Deus realmente talvez não estaria aprovando, embora sendo coisas boas e coisas maravilhosas, que de alguma forma, né, poderia até honrar o nome de Deus, mas o propósito dessas coisas talvez seria propósito maior de colocar o nosso nome alto, né, dignificar o nosso nome, mostrar que nós somos excelentes pastores, excelentes crentes. Então isso às vezes nos leva a ter uma vida de oração prejudicada. Eu conheço, JR, tenho uma vivência com vários pastores, né? E eu conheço alguns colegas que realmente confessam, olha, eu não oro. Eu passei um mês sem orar, eu passei um tempo sem orar, né? E graças a Deus, Deus tem tocado, tem modificado a vida de muitas pessoas que realmente deixaram a oração e estão voltando a ter uma vida de oração, uma vida de busca, entender que não se pode ter uma vida cristã sadia sem que tenha uma vida de oração sadia. E aí, dentro da questão, aqueles que passam mais tempo orando têm mais respostas de Deus, a questão é claro, a questão da proporção tem mais respostas de Deus. Talvez a pergunta seria se todas as respostas são positivas? Certamente não. Porque se a gente tivesse um Deus que concordasse com a gente, na realidade ele não seria Deus. Nós seríamos Deus e ele seria somente alguém que estaria à nossa disposição para nos servir. Então a visão que a gente tem é que quando a gente tem uma vida de oração, a gente tem uma paz, a gente tem diminui a nossa ansiedade, a gente consegue confiar que Deus está conduzindo a nossa vida. Muito bem, eu quero continuar ouvindo aqui agora a opinião do pastor Valdir Miyasato. Muito bom dia, pastor, seja bem-vindo. Se a pessoa, pastor, entender que a oração é um sacrifício, enquanto sacrifício, quanto mais ela realizar, mais, botar entre aspas, mais Deus será obrigado a lhe oferecer, em alguns casos, os nossos atos, que serão atos fruto da nossa intimidade, do relacionamento com Deus, pode para algumas pessoas ser um ato sacrificial que acaba de alguma forma tentando colocar Deus na parede e obrigando-o a me responder, porque afinal de contas eu estou aqui, estou falando com o senhor tem que me responder. Algumas pessoas têm essa linha, o senhor sabe, chegam Sim. até a afirmar que de madrugada
a fila é menor. Muito bom dia, JR, bom dia, Marcelo, bom dia aos debatedores, especialmente ao pastor Guilherme Kerr, que também fez parte aí da trilha sonora da minha adolescência. Aprendi a tocar com as músicas dele. E bom dia a todos que estão ouvindo, né, pela rádio e também pela internet, o pessoal aí do Japão, dos Estados Unidos, deve estar aí ligadão aí nesse momento. Então, a sua pergunta, JR, a respeito de oração, oração é a linha de comunicação que Deus criou entre nós e Ele, né? E muitas vezes nós achamos que essa linha de comunicação é só para pedir, só para receber, e realmente pode acontecer isso que você acabou de falar, das pessoas acharem que Deus é obrigado a atender determinadas orações. Eu já vi até, uma vez eu estava em Israel, ali entre o Egito e Israel, no Monte Sinai, e eu subi o Monte Sinai e fiquei deitado ali numa pedra, ajoelhado numa pedra, e tinha um senhor deitado, e ele começou a olhar para o céu e falou: o senhor tem que me responder, ou o senhor me responde, ou o senhor me mata. E eu fiquei orando ali: Deus não mata ele não, senão eu estou aqui do lado, vai sobrar para o você. negócio vai sobrar para mim. Então, muitas vezes a gente está achando que nós somos aqueles meninos mimados, né, que o Papai do Céu tem que atender, mas eu não creio assim. Eu creio que a oração, ela realmente é a nossa linha de comunicação com Deus. A gente fala diariamente com Deus, todas as horas, os minutos, mas nós temos que ter, talvez a palavra certa é aquele devocional, aquele tempo para buscar a Deus. E é claro, eu creio também nas promessas de Deus. Amém? Muito bem, palavras boas sobre esse assunto aqui no nosso debate 93 de hoje. Nós vamos continuar discutindo esse assunto, afinal de contas, à medida que a gente vai discutindo, a gente vai aprendendo junto. E ouvinte, você acompanhou depoimento dos pastores aqui dizendo assim: olha, eu repensei a minha vida a partir disso. Esse é um dado fundamental para nossa reflexão pessoal, para a gente analisar. Nós vamos entrar já no ponto que envolve aqui: vida de oração traz privilégios para aqueles que oram. Mas enquanto isso, só um instantinho para você ouvir aqui, uma das lindas canções, das composições do querido Guilherme Kerr. Você ouviu aqui os pastores aqui, só faz parte da minha vida, da minha trilha. Nós estamos rindo aqui, né? Porque tem muita música, meu Deus do céu. Tô aqui com uma lista gigantesca de músicas especiais. Essa é uma delas, e que a gente vai ouvindo e vai relembrando tempos tão especiais da nossa vida e que continuam, porque a música tem esse poder extraordinário. A música não envelhece, né? A música não envelhece. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Minha gente, essa bênção que é o Guilherme Kerr aqui no nosso estúdio da 93 FM hoje, participando conosco aqui do nosso debate 93. Aliás, o ouvinte que tá aí acompanhando, relembrando, você quer pedir alguma canção especial? Hoje nós vamos ter aqui ao final, ao vivo, que é muito melhor, com a participação especialíssima do pastor Clark Gable, do pastor Edson, do pastor Valdir Miassato aqui, no PEC, hein? Que isso, hein? No back aqui, hein? Só fazendo back, eu vou ajudar aqui no baixo, entendeu? Nós vamos estar cantando aqui algumas dessas canções especiais e quem sabe você ouvinte queira, poxa, aquela música, um pedacinho daquela música, pode ligar e nós vamos estar juntos aqui na medida do possível, né, Guilherme? Na medida do possível, nós vamos estar cantando aqui junto, vai ser um privilégio muito grande, uma bênção estarmos juntos aqui na 93 FM. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Pesquisa 93. Marcela, que é muito mais nova que o reverendo Edson, muito mais nova que o reverendo Edson, pelo amor de Deus. Pastor Clark Gable, muito mais nova que o pastor Clark Gable. Nós estamos aqui na mesma faixa etária, Marcelinho. Nós quem?
Nós. Você comigo? Não, então não? Mais ou menos? Então nós quem? Hein? Nós então não? quem aqui dentro desse estúdio? Poxa, Marcela, que decepção, hein? Achei que você Bom fosse, dia, hein? Dá um ok. Nossos queridos ouvintes, mas um bom dia especial, pastor Guilherme. Realmente eu estou aí abaixo da média. Mas eu falei, pastor Guilherme. O negócio de média não é boa. É verdade, esqueci desse detalhe. Tá na fase boa pra falar sobre isso. É verdade. Então, abaixo da média de idade. Idade, perfeito. Mas eu falei pro pastor Guilherme que eu realmente cresci na igreja, a gente cantando as canções dele, os louvores, e fazem parte da minha vida também, viu? Claro. Então vamos lá pra pesquisa. Você acha que quem tem uma vida de oração tem mais privilégios que aqueles que não têm? Olha, 100% dos nossos ouvintes por telefone acham que tem sim, muito mais privilégio. 79% deles no nosso site também acham que quem tem uma vida de oração tem mais privilégio do que os que não têm. Eu quero encorajar os nossos ouvintes a participarem conosco também aqui pelo nosso Facebook da Rádio 93 FM. Você vai conhecer aqui os nossos companheiros debatedores, a foto já está aqui pela ordem da nossa foto. Você vai conhecer ali o pastor Clark Gable, minha gente, não é brincadeira não, hein? Ao lado dele, você vai conhecer o reverendo Edson Nascimento, ao lado dele está o pastor Guilherme Querneto, ao lado dele está o pastor Valdir Miassato, e eu estou ao lado dessas feras aqui no Facebook da Rádio 93 FM. Você pode curtir, compartilhar e opinar, trazendo a sua pergunta, seu questionamento e a sua experiência sobre esse assunto. Vai nos ajudar muito a compor aqui o nosso debate 93 de hoje. Também pelo nosso WhatsApp 96803 8319, 96803 8319. E aqui uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp, ela diz assim: bom, gente, eu não consigo orar muito tempo, eu só faço orações rápidas. E aí, diz ela, eu faço de tudo para ir na consagração aos sábados, porque aí sim eu consigo ficar orando 2 horas ou mais, e isso me faz muito bem. E aí eu conto os dias para consagração, é o que ela diz que é onde ela consegue orar. Com mais gente, eu acho que essa aí que é o resultado, né? E uma outra dúvida dos ouvintes, estão falando de tempo, mas muitos deles estão com a dúvida sobre a posição da oração. Posição da oração. Tem que ser de joelho é mais eficaz, pode ser deitado, pode ser andando, como Entendi. É que é isso? Vamos conversar sobre esse assunto aqui. A ouvinte nos conta, né, que para ela é mais fácil orar na comunidade, ou seja, comunitariamente, do que individualmente. Eu tenho a impressão que ela não é a única, muita gente tem essa, é mais fácil orar junto com outras pessoas do que solitariamente, mas Jesus disse que é para entrar no quarto, fechar a porta, teu pai te vê em secreto, te recompensará. Exatamente. Como é que a gente lida com essas para depois entrar, se é de joelho, se é em pé, deitado, voando, levitando? Ok, eu acho que as duas coisas são importantes, a oração coletiva no grupo, com o povo da igreja, como a oração particular, pessoal, nesse momento devocional. Uma coisa não anula a outra, uma coisa não pode substituir a outra, porque você não tem a igreja consigo em todo o tempo. E você não pode também se afastar da convivência eclesiástica. Existem momentos, e o momento para você orar com o povo é pouco em relação ao momento da sua vida devocional, até porque as atividades envolvem, exigem mais de você. Então é importante que a motivação que você tem para orar com o grupo é grande, e isso te dá assim mais até motivação, empolgação até. Mas a pessoa tem que entender que Jesus incentivou a oração coletiva. Ele falou de orar uns pelos outros, uns com os outros, mas ele também deu exemplo da oração particular e pessoal. E as duas coisas precisam ser valorizadas. Com certeza, eu acho que a oração em comunhão, né, em concordância, né, onde estiverem 2 ou 3, o Senhor está no meio, é muito importante. E muitas vezes isso até ajuda aqueles que estão mais fracos, não conseguem orar e tudo mais. Como o Senhor disse, né, uma coisa não anula a outra. Nós temos que ter os momentos a sós, o Senhor Jesus disse, né? Tranca o teu quarto, tem aquele momento a sós. Deus quer falar com a gente em particular, né? E uma outra coisa importante que eu gostaria de destacar, não só, numa oração, não só falar, mas ter aquele tempo de meditação, aquele tempo de deixar Deus falar consigo. Porque uma vez eu ouvi Benny Hinn falando algo a respeito de oração, e ele dizia o seguinte: quando faltam as palavras na oração, é aí que Deus vai começar a ouvir a gente, né? Então a gente tem que ter aquele tempo de continuar ali. Às vezes a pessoa quer ficar falando durante 2 horas ali para Deus. Aí quando Deus vai responder, ela levanta e vai embora, né? Eu já ouvi alguém dizer que quando nós fazemos isso, é como se a gente tocasse a campainha de Deus e saísse correndo, né? Essa é a ideia. JR, de maio para cá, nós desenvolvemos um aplicativo para facilitar as pessoas orarem.
As pessoas podem no Play Store ver o desafio 15x24, né? São 15 minutos de oração num dia de 24 horas. Então, a nossa proposta é que as pessoas tenham um tempo de orar. Nesse desafio tem um versículo bíblico e uma pequena reflexão desse versículo bíblico para que as pessoas orem também a palavra de Deus, que elas sejam dispostas a realmente buscar na palavra de Deus algo que venha alimentar todo o dia delas, né? Porque o ideal da questão da oração é que você tenha nos primeiros momentos da sua vida, nas primeiras horas do dia, você fale com Deus para que Deus dê toda a dinâmica do seu dia, né? Então, essa é a proposta. Por isso eu acho que a gente precisa cultivar a oração individual. A oração comunitária, ela é muito importante para a nossa vida também, a gente orar com as pessoas, mas é na oração individual, por isso que Jesus fala, tranca a porta do seu quarto, que nós nos mostramos quem nós somos. Porque na oração comunitária, nós não temos a liberdade de falar algumas coisas que estão tão presentes lá dentro do nosso coração, algumas dores que são profundas, a gente às vezes não tem intimidade, que às vezes dentro de uma reunião, de um encontro de mulheres ou de homens ali, a gente não tem liberdade com as pessoas. Será que eu vou ser mal interpretado se eu falar alguma coisa, se eu orar? Então a gente acaba orando de uma forma que vai ser uma forma bela, mas que não vai expressar tudo aquilo que a gente sente. Então a oração individual no quarto fechado vai expressar aquilo que a gente sente dentro de nós. Aquela questão do sacrifício, né? Tem hora que a gente realmente tem que fazer o sacrifício para orar, porque se você não se sacrificar, não falar assim, não ser severo consigo mesmo, eu vou orar, eu vou buscar, você não consegue mesmo. Tem pessoas que mudam a palavra sacrifício para disciplina. A gente precisa ter uma disciplina, né? Porque se é 15x24, são 15 minutos, você tem uma disciplina, tá marcado horários. Agora, claro que comunitariamente, muita gente aprende a orar, certo e errado. Também tem as duas coisas, né? Mas ela desenvolve, às vezes, no coletivo, a prática que ela leva para o ambiente solo dela. É isso, Guilherme? Creio que sim. Eu estava pensando ainda... só como uma dica para o pessoal que está pensando em oração e interessado nesse tema, que no Sermão do Monte Jesus fala bastante sobre oração. Ele menciona constantemente a questão da oração, e eu estava pensando que num trechinho curto ele fala dessa necessidade de você entrar no seu quarto e procurar um lugar secreto, quer dizer assim, porque Deus ouve ali, que na verdade a forma, porque houve essa pergunta aí, né? Qual é a melhor forma? Posição, é de joelhos, é de pé, deitado no chão, como é que Deus vai me ouvir melhor? Jesus parece estar dizendo ali que a forma não é o mais importante, que se eu estiver preocupado demais com a forma, talvez eu esteja preocupado mais comigo, como eu estou me postando, do que com Deus, com o fato de que Ele está de fato me ouvindo, que eu não preciso me preocupar com isso. E daí é que Ele diz, então, faz o seguinte, vai para o teu quarto, tranca a porta, porque daí não tem ninguém te olhando. Se você quiser deitar, ficar de ponta cabeça, é problema seu, ninguém tá, não é esse o assunto. O assunto é você se comunicar com Deus. E a conexão é com os fariseus que escolhiam as praças, os lugares de destaque, exato, que há um perigo em qualquer oração de eu estar fazendo para ser visto. Não vou nem dizer necessariamente para ser visto no sentido negativo, mas de que, olha, eu estou me sentindo bem orando aqui, né? É uma necessidade de ser notado, né? Que todo mundo tem, num certo sentido é válido, mas num outro sentido, no que diz respeito a Deus, acho que não. Eu acho que, desculpem, a palavra de Jesus com respeito aos fariseus não foi quanto ao lugar e nem ao momento da oração, na questão de ser pública e na praça, mas quanto às intenções. No caso dos fariseus, as intenções eram exatamente a visibilidade, serem vistos e até serem elogiados na sua postura religiosa. Até porque Jesus orou também publicamente, diante do túmulo de Lázaro, na hora da multiplicação dos pães. A referência que Jesus faz é para ser visto pelos homens. Né? Isso quanto à esmola, isso quanto à oração, quanto ao jejum, são os três tópicos que ele apresenta. Para ser visto, se você faz uma coisa para ser visto pelos homens, já resolveu. Então, o seu assunto é ser visto pelos homens, já foi ponto. Não tem mais nada. A diferença é aí que entra a questão da posição, que para muita gente é necessário que a gente traga essa explicação. Já foi dada pelo Guilherme, não sei se vocês estão de acordo em relação a isso, porque eu vou adicionar a posição ao lugar. Entendeu? Se existem lugares em que Deus vai me ouvir mais
do que em outros. Aí você fala em questão de monte, né? Não tô falando nada não, eu falei alguma coisa? Eu falei alguma coisa? Já é o caminho. Não, tô falando que às vezes a pessoa acha que é o seguinte, olha, na igreja vai funcionar melhor ou mesmo no monte, já que o senhor mencionou. Provocou, né? Mas eu acho que é o seguinte, acho que há um equívoco muito grande com respeito à questão do lugar. Porque no Velho Testamento, um lugar foi estabelecido. Era o templo. O lugar para buscar Deus, para cantar, para louvar e adorar. No Novo Testamento, o lugar deixa de ser importante. Porque Jesus, no diálogo dele com a mulher samaritana, disse, olha, não é mais o lugar o importante. É a intenção, é o propósito. Então, e isso implica também até na própria forma. Na Bíblia toda, Gênesis e Apocalipse, a gente pode imaginar e perceber que pessoas oraram de joelho, oraram em pé com mãos levantadas, oraram deitados como o rei Ezequias. Não importa a forma, porque o poder não está na forma e nem no lugar, mas está a quem você ora e com que propósito você busca Deus. Eu até diria que até no Antigo Testamento o lugar ele não tem nenhuma importância, né? Porque se a gente observar, há várias orações totalmente fora daquele clichê que a gente diria da questão do templo. É claro que o templo ele tem uma representação muito especial para o povo do Antigo Testamento, porque o templo representava o próprio Deus. Deus era o templo para eles. Então por isso a questão do templo ali era forte, então a oração ali era mais forte. Então essa era a visão que o povo tinha. Mas não significava que era a visão que era real, que era a visão. Mas a questão que é importante a gente ver é que nós fomos criados, e aí desde lá do Éden, né, quando Deus vai e comunica com Adão e fala, Adão, para nos relacionar com Deus. Lá no Éden isso já acontecia. Então Deus ia lá, visitava, tardinha, conversava com Adão, e aí, Adão, como é que tá, não sei o quê, e até o dia que Adão fugiu. Então essa questão é que é importante, a gente entender que a oração é o meio pelo qual nós falamos, nós conversamos com Deus, nós nos relacionamos com as pessoas. Então a oração ela tem esse propósito, essa busca de se relacionar com alguém que nos criou. Então isso é importante. Em relação ao local, né, eu queria só discordar em relação a alguma coisa aqui, porque eu acho que os locais eles têm o poder de aguçar a fé das pessoas, né? É óbvio que em casa Deus ouve a gente, mas orar na igreja, orar no templo, né, porque ali tem um ambiente todo formado para isso. Pessoas oram muito em monte, em lugares assim, vão para um lugar para orar, num lugar distante e tudo mais, aumentando a fé das pessoas. Quanto à forma, né, de orar, me lembrei de um fato engraçado. Uma senhora foi convidada para ir para a igreja na oração, ela não era evangélica, aquelas irmãs no círculo de oração com a mão dada. E elas faziam um movimento para frente e para trás com a mão dada, né? Aí no final da oração a senhora estava tão preocupada, ela falou assim, eu orei certo? Daí eu falei, como assim? A dancinha da oração estava certa, de ficar balançando o corpo para frente e para trás? Então a pessoa está preocupada se Deus está ouvindo de uma forma ou outra. Agora, quanto ao lugar e a forma de orar, eu acredito que dependa muito da fé da pessoa. Deixa eu ver se eu entendi, pastor. Quando o senhor fala sobre aguçar a fé, sim. Deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer, quando você tem um lugar, seja o lugar que for, separado para isso, você tem dedicação exclusiva, você, olha, eu vim aqui para orar. Isso pode ser no monte, pode ser no vale. Se considerar a questão geográfica de Israel, se você errar, você vai estar no monte. Errei, estou no monte. Em algum monte você vai estar. É lógico, tem muito vale. Se tem monte, tem vale, mas tem muito monte, tem lugares altos. A questão aí é muito mais um lugar, como se fosse um retiro, por exemplo. Hoje, você vai para um sítio, onde é esse sítio? No vale. Não é no topo, é no vale. É um buraco onde passa o rio, e ali do ladinho foi construído um sítio e tal. O senhor está se referindo, olha, é um lugar que você dedica, que você está intencionalmente. É isso, pastor? É perfeito, é isso mesmo. Eu acho que é assim. Então não é o lugar, né? A pessoa, não é o lugar a motivação geográfico em si, né? Mas a destinação do lugar, né? O lugar foi destinado para aquele momento, para aquela oração, mas vai depender muito da fé das pessoas. A gente já vê pessoas que vão para a igreja e não vão interessadas em buscar Deus, vão para montes e vão para lá interessados em outras coisas. Eu acho que é uma coisa que é importante a gente ver, que a gente não vai ter vontade de orar como a gente tem vontade de comer churrasco, de se alimentar, porque a oração é algo que não está dentro daquilo que é algo normal da nossa natureza. Então, por isso a oração, ela precisa passar por uma disciplina nossa, né? Uma disciplina de vida, de dedicação, e algumas questões, elas são questões extremamente equivocadas, e a gente precisa às vezes quebrar essas questões equivocadas. É claro que se a gente vai estabelecer uma disciplina
uma disciplina leva a gente a ter uma rotina. Se a gente vai estabelecer uma rotina, essa rotina vai estabelecer, olha, existe um lugar onde eu vou estar, esse lugar de oração. Agora, se a gente estabelece fé a esse lugar, a gente vai cair no equívoco da mulher samaritana, que é exatamente o que Jesus quebra. Só lá que Deus vai responder. Esse é o equívoco. Isso Jesus quebra com a mulher samaritana. Olha, nem aqui nem lá. Deus procura adoradores. Independente aonde as pessoas estejam, se elas são adoradores, são esses que Deus procura para se relacionar. Então, esse é o foco que a gente precisa. Porque ela estava frustrada que não podia entrar no templo para adorar ou para orar. Então, essa ideia a gente precisa começar a quebrar na mente das pessoas e realmente estabelecer um novo paradigma diante daquilo que a Bíblia nos ensina. Mas é importante também a gente destacar aqui que existe um movimento hoje no meio das igrejas evangélicas que é quase que copiar o que aconteceu no Velho Testamento com respeito ao lugar. O templo não era a representação do próprio Deus, mas era o lugar onde Deus colocaria o nome dele para o povo ali buscá-lo. A oração que Salomão fez na inauguração do templo foi dizendo: Senhor, em qualquer lugar que o povo orasse, se voltando para este lugar aqui, que o Senhor ouça, porque essa era a visão, mas Jesus tirou esse conceito. Isso. Guilherme, você destacou a frase: a vida de oração traz privilégios para aqueles que oram? Pergunta a nosso ouvinte. Destaquei exatamente essa frase, porque para mim esse é o ponto nevrálgico, vamos dizer assim. Para mim, quando Jesus ensina a orar, porque os discípulos chegam para ele e dizem assim: olha, os discípulos de João lá têm sua linguagem de oração, eles aprenderam uma oração que eles fazem, que num certo sentido é o grito de guerra deles lá, e nós não temos o nosso, nós estamos no nosso grupo aqui, como é que a gente deve orar? Então, os discípulos vêm perguntar para Jesus como orar. E Jesus então ensina a oração que a gente conhece como oração do Pai Nosso. E ela começa assim: Pai Nosso. E a palavra Pai ali é a palavra Abba, que significa paizinho. Para mim esse foi o ponto que deu início a essa minha mudança de coração. Porque eu estava ouvindo ele falar ali, eu estava pensando assim, eu queria muito uma oração que fosse como um churrasco. Eu amo churrasco, então eu fiquei pensando, eu queria uma oração, um churrasco, eu queria uma oração que eu gostasse de orar, e não apenas que eu tivesse de orar. Porque eu tentei muitos anos na base da disciplina e do esforço. E funcionou pouco, por isso que eu estou dizendo isso. Foram 30 anos de pastoreio até eu chegar a essa conclusão. Se fosse mais 10 para eu estar mudando, ainda estou mudando devagar. Mas para mim, a ideia de que você chama Deus de paizinho, muda o foco da oração. Deus não é um pai distante, Deus não é um pai bravo, Deus não é um pai irado, porque dependendo da pessoa, você fala, Deus é como o pai, fala, o meu não, tomara que ele esteja de bom humor, porque o meu batia e quebrava tudo. Então, claro que você não quer um Deus assim, mas se Deus é paizinho, se Deus é aquele que você pode chamar de paizinho querido, então Deus está mais interessado em nos responder do que nós em pedir. Isso Jesus diz claramente, ele fala, um pai normal, se você pedir um pedaço de pão, ele não vai dar uma pedra a você. Se você pedir um peixe, não vai te dar um escorpião, não vai te dar uma cobra, ele não vai te ferir quando você vem buscá-lo. Então, o interesse de Deus é de nos responder, de acolher o que nós estamos pedindo. E isso para mim foi fundamental, porque mexeu com muitas coisas que eu tive que reavaliar na minha vida, que apesar de todos os pesares, ainda havia umas guerras internas no meu coração de não acreditar realmente no amor de Deus como ele é declarado na Escritura, no interesse de Deus maior em me responder do que o meu impedir, de que antes. Então eu comecei a mudar a minha vida de oração. Eu fui fazer meu tempo de oração, eu levava meu violão, porque eu gosto de tocar violão. Então para isso, aí já estava aparecendo com churrasco, estou fazendo uma coisa que eu gosto. Eu levo meu violão e de repente, se eu sentir que eu quero cantar alguma coisa para o Senhor, estamos lá só nós dois mesmo, então pego o meu violão e canto. Não é para mais ninguém, não é para rádio, não é para CD, é para o Senhor. E aquilo começou a mudar de uma maneira muito gostosa a minha vida, assim, de repente eu passar 2 horas lá e não vi que o tempo passou, eu falo, nossa, 2 horas já tem outro compromisso, não devia nem estar aqui mais. E ser um tempo gostoso, um tempo de fato na presença. Porque eu penso assim, eu tenho 4 filhos, eu gosto muito dos meus filhos, eles gostam de conversar comigo. Agora, se eu não gostasse de conversar com eles, então é uma relação estranha, porque eles chegam para conversar comigo, o pai está ocupado, o pai está meio nervoso hoje, o pai está com a cabeça em outro lugar. Mas se eu estou lá para eles, é o que eles fazem.
Eles me alugam, né? Às vezes passo horas lá. E isso é um pai comum, não sou um pai melhor que ninguém, sou um pai normal. Quando eu penso em Deus assim, eu falo, aí sim, o pai está querendo me ouvir. O pai tem todo o interesse em me revelar o meu coração, né? Paulo fala de coisas lá em Coríntios, eu acho que ele diz que o Espírito, o mesmo Espírito que habita, que é o Espírito do Senhor, da mente de Deus, é o que Deus nos deu. É pelo Espírito que nós podemos dizer Abba, Paizinho. Então, tem muita coisa aí para mim. Teria um programa longo só sobre o Espírito e a oração. Muito bom que todos nós agora imaginamos todas as cenas que você propôs, desde a conversa com seus filhos, a estar lá a sós com Deus durante esse tempo. Também prestamos atenção no churrasco, evidentemente. Não é? São ilustrações que ajudam a gente a imaginar, ainda mais no rádio, né? Que faz a gente imaginar. A rádio tem essa... E perto da hora do almoço é complicado. Dizem que rádio é TV com imaginação. Olha só um minutinho. Tem uma cena que rodou o mundo durante muitos anos, lá na Casa Branca. O presidente Kennedy está lá na mesa presidencial e num vão ali debaixo da mesa está o filho dele, John Kennedy, ambos falecidos já. Aquela cena rodou o mundo porque era o filho do presidente ali pertinho dele num momento de muita liberdade. E aquilo nos leva a pensar sobre a oração. A oração não é uma questão legalista e institucional, é de relacionamentos. Então Deus nos dá livre acesso para ele ou a ele através de Jesus Cristo. Em qualquer momento, em qualquer lugar, podemos buscar o Senhor em oração. Algumas de nossas queridas ouvintes um pouco agitadas aqui no nosso WhatsApp querem ouvir a opinião de vocês sobre a questão do cabo de guerra. Eu não sei se está acontecendo isso agora. Marcela me contou aqui que são as ouvintes, né? Tem o ouvinte também? Os ouvintes tem? Tá misturado? Então estamos aí vivendo um tempo de cabo de guerra em que existe um grupo, né? Enfim, vocês entenderam? Orando por ele, outro também orando pelo mesmo. E aí a dúvida é, se duas pessoas querem a mesma coisa de Deus, por exemplo, né? Então uma amiga minha, né? Tá um namorado. A que hora mais vence esse cabo de guerra de oração? JR, eu acho que nós descobrimos por que as pessoas evangelizam pouco, para não ter concorrente, né? Principalmente do mesmo sexo. Lamentavelmente, a gente tem esse equívoco, porque a gente usa a oração com um propósito utilitarista, né? Ou seja, a oração, ela é onde a gente quer chegar a algum lugar, e aí Deus é o nosso aliado. A gente esquece que a oração, o propósito da oração é nos mudar. A gente precisa conseguir entender isso. Se a gente olha a oração de Paulo, né, pedindo para que Deus retire o espinho na carne, e aí Deus fala para ela, olha, minha graça basta, Paulo ali é mudado. Se a gente olha a oração de Jesus lá no Getsemane, e a gente falar da questão da mudança de Jesus, não, a mudança de Jesus não houve nenhuma mudança, mas ele nos ensina algo fantástico. Jesus ora de forma intensa, com a alma triste, pede os discípulos para que ajudem em oração, né, e os discípulos lá dormem, toda essa questão. Jesus pede 3 vezes ao Pai para passar o cálice. E ali Deus não atende essa oração, mesmo sendo o paizinho, né? Aquele pai amado, porque Deus é digno de oração. Então a gente precisa primeiro quebrar essa questão de que a oração, ela só tem o propósito de pedir. A oração é a maneira de me relacionar. E se eu posso confiar em Deus, eu vou entender que Deus vai ter sempre o melhor para mim. Então, se não for aquele rapaz lourinho, né? Pode ser um moreninho, pode ser o que for, será o melhor para mim, porque eu me relaciono com Deus e eu entendo que Deus vai fazer a vontade dele, e a vontade dele vai ser melhor para mim, porque Deus me ama mais do que eu me amo, e Deus consegue enxergar coisas que eu não enxergo. O senhor não acha que essas pessoas, muitas delas aprenderam a orar pela bicicleta? Tem que ser a bicicleta, o senhor se lembra desse exemplo, dessa ilustração? Uma obra que, né? Olha, tem que ser, você quer orar pela bicicleta? A bicicleta, você dá a cor da bicicleta e tal, não é isso? Tem pessoas que se acostumaram e aprenderam a orar desse jeitinho. Então não é assim, senhor, o que o senhor tem, né? É o que o senhor tiver, melhor para mim, desde que seja. O senhor, de preferência. Essa questão ela foi crescendo, né? Porque o homem hoje, né? A gente vê a quantidade de livros de autoajuda que tem sido publicado, isso começou na década de 90 e foi crescendo, e hoje a gente não consegue mais se libertar disso. O homem não consegue se libertar de pensar
que ele é Deus e que Deus é um aliado a ele, né? Então, por essa visão nossa equivocada a respeito daquilo que nós somos, e se a gente tem uma visão equivocada daquilo que nós somos, nós temos também uma visão equivocada daquilo que Deus é, e aí a gente passa a usar Deus para que ele cumpra a nossa vontade, já que nós somos o Deus, né? E ele está à nossa disposição. Deus quer que a gente seja aliado dele. A gente muda a ordem, a gente acha que Deus é o nosso aliado, ou seja, Deus é meu cooperador, então eu vou fazer a obra, Deus vai cooperar comigo, Deus vai assinar embaixo. Pastor Guilherme Kerr, quando o senhor deu o exemplo aí da música e a oração, né? Muitas pessoas têm a trilha da oração, a música. Qual a importância disso na sua perspectiva, tanto pastoral, né, nessa perspectiva ministerial, até com técnica, né? Esse som que desaparece do lado de fora, esse tempo de maior intimidade com Deus a partir da própria música. Qual a importância disso, já que o ouvinte diz até como me motivar a ter uma vida de oração? Certo. Não sei se a música é o fundamento. Para mim é importante porque eu amo a música e é uma das maneiras que eu, vamos dizer assim, sinto a Deus, se eu puder usar essa linguagem, uma maneira de perceber o amor de Deus pela minha vida. O fundamento para mim é a relação, é a compreensão de que Deus é bom, de que Deus deseja responder minha oração. Eu não chegaria, se eu for um filho e eu tenho amor pelo meu pai, eu não tenho nenhum receio de dizer para ele: pai, eu queria uma Bíblia dessa com capa de couro, tal, entendeu? Eu não teria nenhum problema em ser específico com o meu pai, porque eu confio nele. E se ele não puder me dar, por razões quaisquer que sejam, financeiras ou porque não achou a Bíblia, não tava, sumiu do mercado, não tava, entende? Eu não teria nenhuma dificuldade, porque a relação é maior do que, vamos dizer assim, as picuinhas. Eu acho que não há nenhum erro em eu ser detalhista e eu dizer para Deus o que eu quero, desde que eu entenda quem é quem, né? Ele é o pai, eu sou o filho, né? Ele é quem pode prover, eu não tenho para prover para mim mesmo, porque eu sou filho, dependo dele e da sua graça. Então, eu acho que nesse sentido que é a minha resposta. Seja feita a tua vontade. É mais fácil quando você compreende essa perspectiva da intimidade. Mas que a vontade dele é boa e agradável e perfeita. Se eu não entender isso, eu tenho medo. É esse negócio dessa menina. Eu vou orar e eu vou pedir a Deus aquele rapaz, mas Deus de repente não gosta de mim, não quer me dar aquele rapaz, porque eu tenho medo, eu não tenho uma relação com Deus que é confortável, que eu digo assim: Deus tem o melhor para mim. Se porventura ele não der esse rapaz aqui, que eu tô gostando muito nesse momento, isso é que é difícil, porque na hora dói. E ela deu um exemplo simples, que é de um relacionamento de namoro, que é uma coisa relativamente simples, relativamente. Eu sei que às vezes é muito complicado, mas pode ser um outro muito mais complicado. Eu perder alguém que eu amo, de fato, saúde, morrer. Aí eu falo assim: Deus não gosta de mim mesmo, porque não é possível. Essa pessoa fazia parte aqui do centro da minha vida. E aí é que é complicado interpretar, mas quando a relação está, vamos dizer assim, fazendo o fundamento disso, eu consigo, pela graça dele, eu diria, ter a certeza de que, olha, o pai tem o melhor para mim. Se isso aconteceu, eu não entendo como, eu posso estar como Jó, perplexo, mas uma hora eu vou dizer assim: eu te conhecia só de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Essa caminhada com Deus nos ajuda a entender essa linha de intimidade, de relacionamento com o Pai, que nos aproxima dele, que nos permite estar ainda mais junto dele, despertando, conhecendo, conversando, aprendendo com o nosso Deus e abordando um assunto tão importante quanto esse, que é da oração. Eu quero agradecer aos companheiros debatedores pela ajuda, pelos depoimentos, pelas informações, porque cada um traz aqui a sua contribuição e nos ajuda de forma muito especial. Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai pela vida de cada um dos nossos irmãos. E hoje, de maneira muito especial, nós estamos tendo aqui o privilégio e a alegria de acolher no debate 93 de hoje o pastor Guilherme Kerr. E ao som do querido violão, companheiro de tantas horas e de tanta história, nós estamos aqui juntos
e vamos adorar ao Senhor com essa igreja que se reúne aqui no estúdio e com esses milhares de ouvintes que nos acompanham no mundo inteiro, pastor. Amém. Essa é uma canção que eu fiz quando uma de minhas filhas ficou noiva, e eu fiz só para abençoá-la. E não é fácil de deixar uma filha aí, mas eu queria deixá-la aí com a minha bênção. E então essa música nasceu para trazer bênção para ela, para o seu marido, para a família deles, que estava começando a se formar. Cantamos no casamento dela, toda a família ali. Queria cantar como bênção sobre vocês também, sobre os ouvintes, sobre a sua casa, sua família aí onde você estiver. O Senhor os abençoe. O Senhor os guarde. O Senhor olhe bem para vocês e abra um sorriso. O Senhor os abençoe. O Senhor os guarde. O Senhor olhe nos olhos de vocês e se alegre com o que vê. Assim a sua paz fique sempre com vocês e a sua luz, que é linda, brilhe sempre em vocês. Assim o seu amor seja o amor que Cristo dá, e em tudo faça a vida prosperar. E em tudo faça a vida prosperar. O Senhor os abençoe. E guarde. Meu Deus, tudo isso aí. Coisa linda, meu irmão. De todas as tribos, pedidos dos nossos ouvintes pelo WhatsApp. comeback dessa turma maravilhosa aqui no nosso estúdio. Mundo fazendo o que todo mundo conhece, foi criado com essas músicas, vamos ver se conhece mesmo. Todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor, dons e
talentos, queremos consagrar a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Dá mais uma? A gente fica impressionado porque lembra a letra inteira, não são letras pequenas, né? Mas Ame ao Senhor talvez seja uma das canções que nosso público se lembra com carinho, com muito amor por essa canção tão especial. Tudo oração, né? Todas elas. Ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Pura, graças a nosso Deus e Pai por essa. Eu tô com a lista aqui, são tantas canções. Eu não sei tocar nem metade. Você deu sorte de pegar as que eu sei. Olha, veio a lista é muito grande, né? E você teve uma grande bênção de Deus nas suas composições, tantas vezes, ter um foco, né? Desde a época de Vencedores, quando toda a expressão dos salmos ela foi cantada e puxa vida, quantos de nós sabemos aquele salmo por causa daquela letra? Se errassem a letra, nós estaríamos perdidos, estaríamos repetindo os erros hoje, né? E uma delas dessa linha dos salmos aí, se eu não estou errado, se eu não estou enganado, o Salmo 40 é sua a música? Não sei tocar. Essa aí, mas você lembra? Então, nós tivemos, além dos salmos, você no seu ministério, trabalhando a questão de Atos, trabalhando as parábolas de Cristo, né? Trabalhando o Evangelho de João aí, enfim, essa perspectiva de trazer pra gente a Bíblia de forma cantada. Certo. E aí eu quero só registrar a importância deste ato na nossa vida, fruto da graça de Deus sobre você. Hoje, enquanto você aqui estava, nós estávamos acompanhando o que as pessoas falavam para você, não é? E eu quero contar isso para os nossos ouvintes, porque aqueles que puderam se aproximar aqui, por causa do estúdio, enfim, puderam registrar a importância da sua vida na nossa vida. E aí eu vou multiplicar isso, porque eu estou aqui para vocalizar os nossos ouvintes. Multiplicamos isso aí por milhares e milhares de pessoas que não apenas naquela época ao vivo, porque a música não envelhece, é um privilégio daquele que canta, a música não envelhece, a música boa não envelhece, a música boa ela é perene, ela permanece, e essa música continua sendo um grande instrumento de Deus na nossa vida, e Deus resolveu usar pessoas, e dentre essas pessoas Deus resolveu usar você. Obrigado, querido pastor Guilherme Kerr Neto, por essa história linda. Obrigado aos debatedores aqui, foi muito gostoso estar com vocês, privilégio grande para mim, eu não estava nem contando com isso aqui,
e foi uma alegria, uma surpresa alegre. Eu quero agradecer a você uma vez mais. Nós vamos continuar aqui, vamos orar e vamos apresentar este tema diante de Deus em oração e à medida que a gente vai passando o tempo, né? Como é bom quando a gente pode recordar coisa boa, trazendo à memória aquilo que pode nos dar esperança, sendo alimentados e fortalecidos pela graça poderosa do nosso maravilhoso Deus. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Muito obrigado aqui aos nossos companheiros do nosso Debate 93 de hoje. O pastor Clark Gable, obrigado, querido. Um forte abraço ao senhor, Deus abençoe e muito bom tê-lo aqui no programa. Obrigado, J.R. Foi um prazer poder participar desse debate com esse tema tão relevante, com pessoas tão maravilhosas, incluindo aqui o Guilherme que é neto. E quero deixar um beijo para minha esposa Ana Paula, um beijo para meu filho Johnny e um abraço carinhoso para todos os membros da PIB Universidade do Brasil. Muito obrigado ao pastor Valdir Miyazato, forte abraço, querido. Obrigado, JR, obrigado por estar aqui, por esse privilégio de estar aqui nesse momento, né, histórico aqui para a rádio, para todos nós. Também quero mandar um abraço para minha esposa, a pastora Cláudia, está me ouvindo agora, o pessoal da VIP ali, da Casa da Bênção, do Lago do Bicão, e quero dizer que é uma bênção estarmos sempre juntos aqui, juntos, e importante, não importa o lugar, mas a oração, que é o relacionamento com Deus. Muito obrigado, querido pastor Edson Nascimento. Eu que agradeço, JR, gostaria de mandar um abraço muito especial para Santiago dos Souza, amigo do Face, que entrou em contato aqui conosco, pediu um abraço especial, e eu me sinto bastante honrado de estar aqui nessa mesa seleta. Gostaria de mandar um abraço para minha querida esposa Sônia, que está lá ouvindo a rádio. Muito obrigado, querido Guilherme Kerneto, um forte abraço, leva um abraço para todos os seus, estão lá nos Estados Unidos nos acompanhando agora, uma alegria muito grande. Muito obrigado, eu que agradeço. Deus continue abençoando a sua vida, querido ouvinte. Um ótimo final de semana na presença de Deus. Que Deus te abençoe e sustente a sua vida em todas as áreas. Nós vamos orar juntos com o reverendo Edson, apresentando o tema de hoje diante de Deus em oração, assim como nós vamos orar também pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, como temos feito diariamente aqui na nossa 93 FM. Pai querido, Pai bendito, maravilhoso bom Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo cuidado que tu tem com cada um de nós. Te agradecemos, Senhor, pelo teu povo, pela tua igreja, o povo que se prostra diante de ti, e queremos, Senhor, ó Pai, ter um relacionamento íntimo contigo. Te pedimos, Senhor, que tu esteja sustentando o teu povo, a tua igreja, Senhor, para que haja uma mudança de atitude nossa. Nós oramos em nome de Jesus, teu filho. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.